Jesus lhes explicava em parábolas, nos disse o Evangelho de Marcos que nós escutamos. As leituras que nós escutamos são ricas em lições para a nossa vida cristã, para a maneira como nós vivemos o nosso seguimento a Jesus, desde o nosso batismo. Temos uma família que vai pedir o batismo para a sua criança hoje. No batismo nós assumimos este desejo de viver como Cristo. Então o batismo não é apenas um evento social, a gente até brincava ali, tem sempre o capão, né, uma festa, e é bom que tenha, mas não se resume a isso. É toda a nossa vida. E justamente a palavra de Deus que nós escutamos hoje, o Evangelho, sobretudo, nos ajuda a compreender esta dinâmica de vida que é própria da palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas letras escritas em um livro. A palavra de Deus é sobretudo vida. Vida em nossa vida, é isso que é a palavra. Porque a palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Jesus Cristo que se encarnou em nossa vida, assumiu todas as nossas debilidades, foi em tudo semelhante a nós, nos diz a carta aos Hebreus, um escrito do Novo Testamento, em tudo, exceto no pecado. Jesus só não sucumbiu às tentações, mas sentiu dor, sentiu sede, sentiu tristeza, sentiu uma certa raiva. Basta nós lembrarmos quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, sentiu indignação, em tudo semelhante a nós. E é isto que Jesus faz quando ele explica o reino de Deus em parábolas. O que são as parábolas? São apenas histórias, pequenas histórias tiradas do dia a dia do povo. Naturalmente, Jesus se dirige a um povo agricultor, por isso a imagem não poderia ser outra. Tinha que ser imagem do mundo agrícola. A semente que é plantada na terra, o grão de mostarda que é plantado. Aqui nós não temos mostarda, mas na região de Jesus tem. Em outros momentos, Jesus conta parábolas do peixe. Então, Jesus utiliza imagens do dia a dia para dizer que estas parábolas de Jesus aproximam da vida de todos os dias uma realidade que está para além da nossa vida. Significa dizer que o reino de Deus não é algo fora do tempo, do nosso tempo, e fora da nossa história. O reino de Deus deve ser experimentado, visto, contemplado nas nossas ações diárias. É lá que o reino de Deus acontece. E neste sentido, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, as imagens que Jesus utiliza no texto de hoje são muito ricas. A primeira imagem de uma semente que o homem planta e ele vai dormir, ele não sabe como que aquela semente cresce, ele só sabe que ela cresce e que produz fruto. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar desta imagem de uma sementezinha plantada? É que, antes de tudo, o reino de Deus deve ser acolhido. Eu não posso participar do reino de Deus sem que o meu coração antes tenha acolhido este reino. Como a terra que acolhe a semente. E acolher algo predispõe de mim um esforço. A gente nunca pensa no esforço da terra para acolher uma semente. É um grão estranho que cai. Numa outra parábola, Jesus compara esta semente à palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Vocês conhecem a parábola. E semeou em vários terrenos. Alguns terrenos frutificaram as sementes, outros não. Que tipo de terra é o nosso coração? Será que quando a semente do reino é lançada, frutifica? Cresce?
ou é um terreno um pouco descuidado, um pouco desleixado, de tal maneira que Deus pode jogar várias sementes e ela não frutifica. Esta é a primeira lição que nós devemos levar para as nossas casas hoje. Que tipo de terra é o meu coração? Como eu estou acolhendo a semente do reino de Deus em minha vida? Agora, há uma segunda dimensão desta parábola que é muito interessante. Por quê? Porque a semente cresce sozinha, sem que o homem vá lá, embora a gente saiba que tem um cultivo, o cuidado, depois que a semente germina. Mas há uma dinâmica própria do reino, porque não é o homem que faz crescer, é o próprio Deus. É a segunda lição de hoje. Nós recebemos a semente, mas também nós somos aqueles que cultivamos a semente. Uma vez que eu recebo a semente, que eu frutifico esta semente, eu devo plantá-la no coração dos outros. E muitas vezes, a colheita não nasce do dia para a noite. É preciso um tempo. A semente ela vai germinar, vai crescer, folhas, e aí frutos, e aí com Jesus, com o tempo o homem vai e colhe o fruto. A gente pode ver esta imagem de Jesus como se fosse a educação dos nossos filhos. Quando a gente planta a sementinha de valores na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, os frutos não vêm de uma hora para outra. Não é eu planto aqui, amanhã eu colho o fruto. Por isso é preciso ter a mesma paciência de Deus. Como nos disse o profeta Ezequiel na primeira leitura que nós lemos. Deus estava cansado porque o povo não produzia frutos. O que faz Deus? Ele não deixa o povo abandonado. Não, eu vou tirar da copa da árvore o melhor fio, vou plantar para que produza novos frutos. Há este cuidado de Deus. Assim como os pais devem cuidar dos seus filhos. Então é muito sugestiva essa imagem de Jesus, porque nos leva a nos perguntarmos que tipo de semente eu estou plantando, para pensar o que eu vou colher. Que tipo de semente? Que tipo de terra eu sou? Que tipo de semente eu planto? E a terceira imagem que Jesus nos traz, aliás, a segunda, porque Jesus fala desta semente e de uma sementinha pequena de mostarda que é plantada, mas que cresce. Há uma dinâmica de crescimento na vida cristã. Significa dizer que um dia nós somos crianças, cantamos como crianças, agimos como crianças, mas chegará um dia que nós vamos todos crescer e devemos agir como adultos, cantar como adultos, viver como adultos, e é lá que se manifestará os frutos. Será se nós vamos ser se nós somos e se nós seremos, as crianças, uma árvore frondosa, bonita, que brilha, ou nós vamos ser uma árvorezinha raquítica, ou nós somos uma árvorezinha raquítica que não brilha. Então vejam que a palavra de Deus é esta vida constante. São Paulo, vocês podem até chegar em casa e ler, na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, São Paulo diz assim: olha, o Evangelho eu não me envergonho dele, porque ele é dinâmica de salvação. A palavra dinâmica indica movimento, não é assim? Indica algo que não pode ficar parado. É as imagens das parábolas que Jesus nos traz hoje. Acolher, cultivar a semente
lançá-la, frutificar. São estes 3 momentos da nossa vida que nós devemos sempre aprender. Como eu estou acolhendo a semente do reino? Como eu estou cultivando, lançando a semente do reino no coração das outras pessoas? Como eu estou frutificando a semente do reino? Como o grão de mostarda que cresce? Ou como a semente que é lançada, como diz Jesus, num terreno pedregoso, num terreno que não é cultivável, que não produz frutos? E São Paulo nos ajuda a nos estimularmos para produzirmos frutos. São Paulo diz, na segunda leitura que nós escutamos, é com estes frutos que nós nos apresentaremos diante de Deus no fim da nossa vida. Nós produzimos frutos neste corpo, São Paulo diz, que é perecível, nesta tenda feita de mãos humanas, mas no fim da nossa vida, quando nos apresentarmos diante de Deus, nós estaremos com as nossas mãos abertas, com os frutos que nós produzimos nesta vida. Isso é uma instigação, digamos assim, algo que São Paulo nos diz: olha, que fruto vocês estão produzindo? Quais são os frutos que nós estamos produzindo? São frutos de diálogo, frutos de justiça, frutos de paz, frutos de compreensão, frutos de amor? Ou são frutos de conflitos, brigas, críticas destrutivas, desrespeito ao outro, não acolhimento do outro? Acolher, cultivar, frutificar. Que esta palavra de Deus se torne vida em nossa vida. Amém.